Vamos orar? Senhor nosso Deus maravilhoso, Criador, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor, meu Pai. Meu Pai, quando a gente lê a Tua palavra, quando a gente ouve a Tua palavra, quando a gente medita na Tua palavra e deixa o Espírito Santo falar conosco através da Tua palavra, nós percebemos coisas que muitas vezes a gente não perceberia quando lemos muito rápido, apressado, sem dar um tempo para o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Senhor, como é incrível a capacidade e o dom que o Senhor deu para essas pessoas. E é interessante, meu Pai, que existem pessoas na Terra que nem te servem, que nem te conhecem, nem sequer te adoram. Ou talvez até te adorem, mas elas não se aparecem tanto como outras que são visíveis. E mesmo assim o Senhor derrama sobre eles o espírito de sabedoria no coração deles e inteligência. Eu vejo isso, Senhor, porque eu vejo as pessoas construindo, criando coisas que somente o Deus Todo-Poderoso pode ter dado para eles. São pessoas que realmente, meu Pai, fazem coisas grandiosas na Terra. Seus nomes, inclusive, são reconhecidos na história. Mas o que é mais que me chama atenção, Senhor, é como eles não conseguiram entender o que é ter Tua presença. Que as coisas que o Senhor nos dá não são nada comparado a estar com o Senhor. Meu Pai, assim como aconteceu lá no Israel, que o Senhor deu esse espírito de sabedoria e inteligência para alguns deles lá, mas tudo isso que o Senhor deu foi para fazer conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Se nós estamos indo por caminhos que realmente não é tudo que o Senhor nos tem ordenado. Nos ajude para que a gente não venha, meu Pai, a passar por situações mais difíceis. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá tem um propósito e tem um objetivo. E todos esses propósitos, meu Pai, só se realizam quando nós aceitamos os processos que o Senhor nos faz passar. E nós lutamos com as armas espirituais que são citadas e necessárias para a nossa vida nesses processos. Porque a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra homens, não é contra coisas. A nossa guerra é espiritual e nas regiões celestiais. E é impossível guerrear contra esses espíritos, meu Pai, na nossa carne, na nossa força, no nosso intelecto, na nossa capacidade humana. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a colocar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, a colocar o nosso coração, a nossa vida nos teus propósitos, nos teus planos, naquilo que o Senhor nos ordenou e nos mandou fazer. E a gente não se desviar, meu Pai, não se contaminar, não se deixar seduzir pelas coisas que o Senhor nos dá, pelas coisas que o Senhor nos dá, meu Pai. Porque estas coisas podem ser tiradas de nós a qualquer tempo. Nós podemos perder tudo isso que o Senhor nos deu. Mas uma coisa é certa, se nós formos fiéis, se nosso coração está no Senhor, se o nosso amor está no Senhor, se a nossa fidelidade é para o Senhor, estas coisas que nós viermos a perder não nos trarão dano nem dores como se nós tivéssemos colocado o coração nelas. Por isso nos ensina a colocar o coração no Senhor, confiante de que não importa o que aconteça com a nossa vida ou com as coisas que nós temos, que o Senhor tem poder e autoridade para nos abençoar muito mais, além do que aquilo que nós possamos imaginar. O Senhor tem glória da segunda casa para nós. Tira do nosso coração e da nossa mente o medo, meu Pai, de perder. Muitas vezes o Senhor nos tira as coisas, nos leva para o deserto, nos priva de determinadas coisas e nos leva para o deserto para que o Senhor possa nos garantir coisas superiores. Mas nós não conseguimos enxergar esses momentos, esses tempos que o Senhor nos dá e entramos em murmuração. Entramos, meu Pai, num sentimento de ingratidão. Entramos num desejo maligno de querer fazer e ter as coisas de volta à nossa força, no nosso jeito, no nosso modo. E nós não aprendemos, meu Pai, a confiar no Senhor. Nós não nos posicionamos para deixar que o Senhor termine a obra e faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Nós não colocamos a nossa confiança no Senhor como o Senhor sendo a nossa segurança e não as coisas que nós temos.
O mundo prega e o mundo ensina, meu Pai, que ter coisas é sinal de autoridade, de poder. E eles exibem para as pessoas que porque têm essas coisas eles têm poder. Mas quando chega o momento de eles serem colocados à prova e tirado tudo que eles têm, eles de duas a uma. Eles entram em desespero, num sentimento de depressão. E eles começam a entrar com um sentimento maligno no coração deles, porque o coração deles está nessas coisas. E eles não conseguem abrir mão dessas coisas e permanecer fiel ao Senhor, porque eles não te conhecem, ou talvez até conhecem, mas não conseguem. E existem aqueles que são piores ainda, meu Pai, que durante esse processo que o Senhor os coloca para serem provados, eles não suportam a provação, eles não conseguem se manter fiéis ao Senhor e esperar com paciência no Senhor. E eles começam a fazer coisas contrárias à tua palavra, coisas que o Senhor não mandou eles fazer, para tentar manter a aparência daquilo que eles perderam. Medo de perder as coisas faz eles, meu Pai, agirem de maneira precipitada, tomarem atitudes realmente opostas àquilo que o Senhor queria. Isso faz com que eles vivam roubo, façam com que eles vivam morte, façam com que eles vivam destruição na vida deles. Porque eles abrem brechas, portas para entidades e espíritos demoníacos. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser fiéis ao Senhor, não queremos colocar o nosso coração nas coisas que o Senhor nos dá, naquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que o Senhor nos promete, enfim, e aquilo que não se cumpriu até mesmo. Nosso coração, meu Pai, eu quero que esteja o meu coração, eu quero que esteja firme no Senhor. O meu coração eu quero que esteja firme no Senhor. Sempre, sempre, em toda e qualquer situação. Porque eu sei que o Senhor levará a um bom termo. No fim, eu verei a diferença daqueles que te amam, que te adoram, que são fiéis ao Senhor e que te servem. A leve e momentânea tribulação que a gente passa, o deserto que a gente passa, perdendo tudo, mas não mudando a postura, não mudando a conduta, não mudando as atitudes, permanecendo fiel ao Senhor. Essas dores, essas provações, essas palavras que são lançadas contra nós, esse espírito de acusação que é colocado sobre nós. Meu Pai, isso dói, isso fere, isso magoa, mas nós não vamos nos deixar abalar por essas coisas. Porque lá na frente, meu Pai, estes mesmos que se levantaram, eles verão a diferença que é ser fiel ao Senhor e ter o coração no Senhor. Deixa eles se apresentarem como sendo, como fazendo, como tendo, como sendo alguma coisa nessa vida, achando que aquilo que eles colocaram na cabeça deles como sendo autoridade é verdadeira autoridade, mas não é. Porque a verdadeira autoridade vem do Senhor. Uma pessoa que não tem capacidade de passar por um deserto, lutando com as guerras e as armas espirituais da maneira que o Senhor nos pede, essa pessoa não tem condições de tomar posse do que o Senhor está prometendo e do que o Senhor está querendo dar. Por isso é necessário mesmo que ela seja, então, tirada. É necessário mesmo que ela seja expulsa do ambiente que ela está frequentando e que ela está indo. E seja lançada nas trevas, para que ela possa então, meu Pai, quem sabe, retomar o seu posicionamento e reconhecer que o posicionamento está trazendo roubo, morte e destruição daquilo que ela está escolhendo por sua própria vontade. Mas nós não queremos isso, nós queremos, meu Pai, sofrer em fidelidade ao Senhor durante esses processos, durante esse período que nós vamos passar e que nós estivermos passando ou que passamos. Nós queremos permanecer fiéis ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, suportar em amor todas essas provações. Nós queremos receber do Senhor um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, não só para construir coisas, não só para fazer coisas, mas para poder lidar também com situações em nossas vidas, para lidar com situações em nossas vidas que fogem ao nosso controle, mas que o Senhor está no controle, crendo que o Senhor vai agir e que o Senhor vai fazer aquilo que é do seu bel prazer, que é da sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, me ensina sempre a ser paciente e esperar que a tua vontade se cumpra, permanecendo fiel ao Senhor, em espírito de adoração, de oração,
de consagração ao Senhor, e estar firme diante do Senhor, porque aquilo que o Senhor fizer será o melhor. Será o melhor. E durante esses processos, meu Pai, de provação, de deserto, que eu possa me abrir sempre para ser tratado, trabalhado e aperfeiçoado pelo Senhor, porque eu quero realmente sair do deserto não só com o despojo, com aquilo que me é de devido, mas também transformado no meu interior, transformado no meu entendimento, transformado no meu conhecimento, transformado nos meus sentimentos e nas minhas atitudes, porque isso, meu Pai, é o que me dá autoridade. A capacidade de poder passar pelo deserto e pelas provações com o teu Espírito Santo, com o teu trabalhar, com o teu mover, perceber o teu Espírito Santo agindo na nossa vida é algo que é muito mais valioso do que qualquer coisa que possa nos oferecer. Os homens buscam conhecimento em outros homens, buscam entendimento em outros homens, buscam até mesmo soluções para suas vidas em outras pessoas. Meu Pai, que eu nunca, meu Pai, confie nessas pessoas como sendo a solução para mim, mas que todos os dias eu possa confiar no Senhor, que eu possa ter paciência no Senhor e que eu possa permanecer fiel ao Senhor a despeito do que venha acontecer. Nós sabemos que nós vamos passar por situações muito difíceis quando o anticristo se levantar, quando a igreja começar a ser perseguida. Por isso, meu Pai, eu quero estar preparado para esse momento. Eu quero estar pronto para esse momento. Eu quero dentro de mim ter tanta certeza que o Senhor é meu Deus, que a vida eterna é real para mim, que o Senhor me promete é superior às coisas que eu tenho aqui, que a despeito do que aconteça eu permaneça fiel ao Senhor. Eu permaneça buscando ao Senhor e te adorando. A tua palavra diz que muitos vão cair, muitos vão desistir, muitos não vão suportar. Simplesmente porque eles não estão semeando, eles não estão acumulando tesouros com o Senhor. Eles não estão preparando o seu espírito, a sua vida para suportar esses momentos que virão. Eles estão agindo relaxadamente com o Senhor, tratando as suas coisas de maneira relaxada. E por este motivo não vão suportar o que está por vir, meu Pai. É por isso, meu Pai, que eu me dedico ao Senhor todos os dias. É por isso que eu te busco todos os dias. Lapida o meu coração, lapida a minha mente. Me prepara, meu Pai, me torna alguém forte, preparado para viver, para suportar e para permanecer fiel ao Senhor, a despeito do que aconteça, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, estamos no jejum de Êxodo 36 de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 36. Êxodo 36, lá diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aioliabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o Senhor movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubim, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida.
Ligou 5 cortinas uma com a outra e as outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima como argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada, o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, da obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus. Por enquanto Moisés estava recebendo ordens da parte de Deus e Deus estava enchendo algumas pessoas com espírito de sabedoria para poderem construir aqueles utensílios e aquilo que Deus havia mostrado para Moisés no monte. O que é muito interessante, né? Porque veja bem, nenhum homem ali tinha professores de engenharia, de costura, de pintura, construção e assim por diante. Não havia ninguém ali com conhecimento para poder ensinar eles a realizar essa obra aqui conforme foi dado. Mas havia um espírito de sabedoria. Isso é, Deus derramou sobre eles uma autoridade, uma unção, uma capacidade, um espírito de sabedoria e inteligência para que eles pudessem entender e saber como fazer aquilo. E hoje sente-se muita falta disso nas igrejas, nas pessoas. As pessoas se prenderam tanto às coisas humanas, ao que o homem pode passar, ao que o homem pode ensinar somente, e ficaram presos somente nisso. Não estou dizendo que é errado você aprender com pessoas aquilo que eles já aprenderam, isso não é problema. O problema é quando você fica parado, paralisado, depois de aprender tudo que você aprendeu com as pessoas, e fica parado nisso. Deus é um Deus geracional. Ele tem muito mais para oferecer e muito mais para fazer.
Então, aquilo que você chegou a aprender com os homens, com faculdade, com estudo, com cursos e assim por diante, não precisa ficar só nisso. Quando Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva, e disse para eles serem fecundos, tornassem muitos, se multiplicar, né? Encher a terra e sujeitar essa terra a Deus, né? A Deus, não a homens. O que Deus estava dizendo? Que ele é um Deus geracional, que ele ia cuidar dos filhos, ele ia cuidar dos netos, bisnetos e assim por diante. Então pense comigo, imagine que você está servindo a Deus, está adorando a Deus e está recebendo de Deus algo. O que acontece? Se seus filhos não tiverem acesso ao que você já recebeu, ao que já aconteceu na tua vida, ao que você já fez para o Senhor, tudo isso não for passado para eles, o que vai acontecer? Eles vão ter que começar lá do início também. Eles vão ter que começar a fazer tudo o que você já fez, sendo que você pode acelerar o processo de aprendizado e de adoração que ele precisa ter com Deus. É como você ir para uma faculdade aprender uma profissão de algo que você não sabe nada. Porém, você ir para uma faculdade e aprender algo que já aprendeu algo trabalhando na área, ou às vezes teu pai, algum parente já trabalha naquela área e você já sabe algumas coisas, já tem uma certa noção. E você vai para aprender a parte técnica. A mesma coisa é com Deus. Quando nós deixamos de transferir para os nossos filhos, para a próxima geração, aquilo que Deus nos passou, nós estamos dizendo que essa pessoa vai ter que refazer tudo aquilo que nós já fizemos. Porém, quando você transfere o que você está recebendo da parte do Senhor para os teus filhos, ensina eles a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor, as experiências que você teve, tudo isso você passa para o seu filho, ou seus filhos, o seu filho vai estar mais adiantado no que se refere à adoração, no que se refere à realização. As pessoas que estavam aqui com Moisés receberam da parte de Deus um espírito de sabedoria e inteligência. Porque Deus colocou no coração deles esse espírito de sabedoria e inteligência, para que eles pudessem saber como fazer aquilo que Deus estava passando para eles. Concorda comigo? Só que veja bem, embora Deus passou tudo isso para eles, se eles guardassem tudo isso, se eles guardassem todas essas informações, e não passassem isso para os filhos, para os netos, bisnetos, os filhos teriam que reiniciar do zero também, assim como eles começaram quando receberam de Deus. Porém, quando eles passam essas informações para os seus filhos, ensinam os seus filhos também a buscarem, a aprenderem com eles e a buscarem em Deus, o que Deus pode fazer? Algo superior. Porque a parte que eles precisavam já não precisam mais. Eles já estão muito mais capacitados, muito mais habilitados, com muito mais capacitação para poder fazer as coisas que você já faz e que você recebeu de Deus. Porém, agora, ao buscarem em Deus autoridade e espírito de sabedoria, Deus pode acrescentar sim algo maiores, algo superior. E ir além daquilo que eles já aprenderam com você. E este é um dos erros que acontece muito, infelizmente, nas igrejas, nos ministérios. Os líderes das igrejas muitas vezes passam as informações que eles receberam da parte de Deus com o objetivo de que as pessoas se tornem submissas a ele. E isso é um erro. Ou muitas vezes passam as informações somente para um determinado grupo de pessoas, somente para aqueles que são seus preteridos, aqueles que são parentes ou que são filhos que estão na igreja. E o restante não tem o mesmo acesso. E o que acontece com isso? Eles precisam voltar ao início, desde o começo, para poder dar início e dar o start. Você entende o que está acontecendo nisso daí? Há uma perda considerável espiritual. Porém, quando os líderes entendem a importância de pegar os seus filhos geracionais ou os seus filhos espirituais, que eles converteram, e passar essas informações para eles, para que eles também possam aprender aquilo que eles já aprenderam, e eles agora buscarem em Deus aquilo que Deus tem mais para acrescentar na vida deles, há um avanço muito maior no que se refere à igreja. Mas o que acontece muitas vezes é que somente aqueles que são mais próximos da liderança é que têm acesso a isso. E ainda assim é passado por uma peneira, é passado por uma peneiração. Por quê? Porque há uma certa insegurança da parte do ser humano. Nós nos sentimos inseguros
muitas vezes, de passar certas informações para pessoas que nós não temos uma determinada confiança, que nós não temos uma determinada afinidade, que nós não temos uma certeza que essa pessoa verdadeiramente vai estar conosco junto, servindo ao Senhor. Então o ser humano, ele tem essa certa dificuldade. Por isso a necessidade de você se aproximar mais daqueles que têm conhecimento, daqueles que têm inteligência, daqueles que receberam sabedoria de Deus, porque eles tiveram uma experiência de vida. Eles presenciaram e viveram coisas com Deus que você ainda não viveu, que você está iniciando, que você está na metade, não sei qual que é a porção que você já alcançou com Deus. Mas quando você se predispõe e se posiciona a começar a conhecer essas pessoas e andar com elas e aprender com elas sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas espirituais que elas têm para transferir, você automaticamente vai diminuir o espaço de tempo que você teria aprendendo do zero. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? Então por que você está perdendo tempo sentando numa igreja, muitas vezes parado, só assistindo o culto? E você não se aproxima mais das lideranças, daqueles que realmente têm acesso à informação do Senhor, para que aprenda mais com eles, para que descubra mais coisas com eles, e adiante e acelere esse processo seu de caminhada com o Senhor para atingir o propósito. Seria sabedoria da tua parte, você ir até eles, aprender mais, descobrir mais. Isso vai te adiantar muito o teu caminhar com o Senhor. E com certeza Deus vai poder te usar com muito mais autoridade do que com eles. Porque você já ganhou um tempo na tua caminhada aprendendo com eles algo que você não precisará mais receber da parte de Deus sem que você passe pelo início. Deus vai derramar sobre você o espírito de sabedoria e inteligência, porém teu conhecimento e teu entendimento estará mais apurado. Você terá muito mais informações além daquelas que Deus está passando para você. Por isso que Deus se preocupa com a geração. Por isso que Deus é um Deus geracional. E diz Ele, na palavra dele, que nós devemos falar com os nossos filhos, que nós devemos falar com as pessoas à nossa volta sobre Deus, sobre quem é Ele, sobre as histórias da Bíblia, sobre o que Ele já fez, sobre o que Ele vai fazer, sobre as nossas visões que Ele nos dá, sobre tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. Nós devemos diariamente compartilhar com as pessoas à nossa volta. Para quê? Para que elas possam também crescer em graça e em conhecimento e as futuras gerações possam ser até melhores do que nós. Possam atingir patamares espirituais superiores ao nosso. Você está entendendo? Quando Deus passou toda essa sabedoria, esse espírito de sabedoria e inteligência aqui para Bezaliel e a Oliabe e todo homem sábio cujo coração o Senhor tinha dado essa sabedoria, quando Deus fez isso, nada mais ele estava fazendo com que essas pessoas pudessem realmente realizar com excelência e como ele queria a obra que havia dado para eles. Correto? Então veja bem, uma vez que Deus fez isso com eles, se o povo de Israel se perdesse, se o povo de Israel não transferisse tudo isso que eles estavam recebendo para as futuras gerações, isso faria com que haveria um atraso na obra de Deus e também faria com que o povo não crescesse em graça e em conhecimento diante do Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo. O povo de Israel não compreendeu o que realmente Deus estava fazendo na vida deles. Eles não compreenderam a importância de realmente conversar sobre as coisas do Senhor a todo momento com todos aqueles que estavam na nação. Todos aqueles que faziam parte dessa geração. E ao longo da história você vai ver que houve uma perda considerável das coisas espirituais da parte do Senhor. O que nós podemos chamar a atenção também aqui foi a oferta voluntária que foi feita. A disposição do povo de oferecer a Deus aquilo que eles haviam recebido do próprio Deus. Muitas vezes nós temos aquele sentimento, não é verdade? De que nós é quem trabalhamos, nós é quem ganhamos o dinheiro, nós é quem conquistamos as coisas, minha casa, né? Minha vida, como diz aí um determinado programa, minha casa é minha vida. Quando na verdade meu Deus é minha vida.
Porque tudo aquilo que eu tenho foi porque Deus me capacitou e me deu condições para ter. E se eu tiver esse sentimento, eu tiver esse pensamento, Deus acrescenta mais. Deus está sempre fazendo mais na minha vida. Deus está sempre trabalhando mais na minha vida, porque eu tenho um sentimento de entender que Deus é quem me deu, que foi o Criador dos céus quem me ofereceu aquilo, para que eu administre, para que eu gerencie, para que eu cuide daquilo. Então você precisa começar a entender e ser mais voluntário diante do Senhor. Você precisa começar a colocar à disposição de Deus tudo o que você tem. Aqui chegou a um ponto do que eles trouxeram, que chegaram tanto, que passou da medida necessária para que pudesse terminar aquela obra, aquele serviço. Então eles pediram que realmente eles parassem de trazer, conforme nós vimos aqui, nós lemos. Proibiu eles de continuarem trazendo. Você está entendendo? Por que hoje muitas igrejas estão passando por lutas? No que se refere ao povo realmente ter um espírito voluntário e um coração voluntário. Porque realmente eles não estão na mesma sintonia. Eles não estão compreendendo que a obra não é da igreja, do ministério, do pastor. Mas infelizmente os pastores hoje assumem uma postura de que é deles. De que o ministério é deles, de que a igreja é deles, de que eles devem realmente assumir todo o controle da igreja. E aí o que acontece? Dá-se a entender que nós estamos oferecendo nossos dízimos e as nossas ofertas para a liderança, para aqueles que estão na dianteira, para aquele que é o cabeça do ministério e da igreja. E quando nós oferecemos algo para Deus, seja o dízimo, oferta ou qualquer coisa, com esse tipo de sentimento, nós não somos realmente reconhecidos por Deus como aqueles que são voluntários. Porque nós estamos oferecendo com um sentimento para a pessoa errada. Mas quando nós entendemos que a igreja pertence ao Senhor, que a obra pertence ao Senhor, que o reino é dele, tudo pertence a ele, inclusive o que nós temos, e as nossas ofertas, nossos dízimos, nós entregamos para o Senhor. Nós entregamos para o Senhor. É claro que se você gosta de ajudar o ministério, ajude, meu amado, ajude com doações. Ajude pagando conta, ajude fazendo qualquer coisa dentro da igreja, do ministério, não tem problema você fazer isso. Você tem que fazer, até é importante, porque se você quer que o ministério cresça, que a obra cresça, que aquele ministério que você está participando tenha realmente um crescimento, você precisa se envolver em todas as áreas. Você precisa se envolver com o ministério. Mas os dízimos e as ofertas, você precisa entender que eles pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor. Ele é para o Senhor. E é o próprio Senhor quem deve direcionar e determinar como, onde e quando. Por quê e assim por diante. E aí eles deram essa ordem aqui e realmente houve então um cessar de trazer todas as coisas. E agora aqui nós entramos numa parte que eu acho também muito interessante de nós meditarmos, que é a riqueza de detalhes que Deus dá sobre as medidas, os panos, cortinas, a forma de traçar a cortina, né, de fazer as tranças na cortina, as medidas da cortina, quantas cortinas eram, tudo, as laçadas que eram dadas nas cortinas, tudo que Deus realmente passou para eles de riqueza de detalhes. Você está entendendo como Deus realmente é uma pessoa que é detalhista? Você pode ver isso na obra dele. Eu estava recolhendo pitangas para poder realmente fazer um suco aqui em casa, né, e eu tomar esse suco, que é muito delicioso, o suco de pitanga. E quando eu olhei para a fruta, realmente a riqueza de detalhes, o formato dela, as folhas, o crescimento, a flor que dá na pitanga antes de nascer o fruto, o caule, o tronco, tudo isso, Deus, ele realmente criou para que a gente pudesse entender como ele é detalhista, como ele trata as coisas dele com riqueza de detalhes. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Nós não compreendemos que as coisas para o Senhor precisam ter riqueza de detalhes. Quando Deus falar com você, quando Deus chamar você, quando Deus se manifestar para você, te pedindo o que Ele quer que você faça, habilitando o teu chamado, te despertando para fazer aquilo que Deus quer,
você vai perceber que Deus quer algo detalhista. Ele vai ser bem detalhista com você. Ele não vai dizer para você simplesmente faça algo dessa maneira. Não, ele vai te dar a riqueza de detalhes daquilo que ele quer. E é interessante que a Bíblia diz que Deus põe em nós o querer e o efetuar, o realizar. Isso é, Deus, além de colocar dentro deles o querer trazer, Deus colocou também o poder de realização, de fazer aquilo, né? E muitas vezes nós olhamos para a nossa condição humana, para a nossa capacidade humana, para o nosso intelecto, para o nosso grau de estudo, para o nosso conhecimento e entendimento que nós temos, e nós queremos oferecer para Deus segundo isso que nós temos, segundo a nossa capacidade ou aquilo que nós podemos. E Deus está te chamando para você se posicionar diante dele, você buscar nele, para que ele possa te dar aquilo que ele tem. Nas igrejas hoje nós vemos muito isso. As pessoas vão até a igreja para ofertar ao Senhor o que eles têm, para ofertar aquilo que eles conseguem fazer, aquilo que eles têm capacidade para fazer e realização. Humanos, capacidades humanas, que adquiriram, quer seja na faculdade, num curso, ou até mesmo de outra pessoa que transferiu para eles. E Deus está te chamando para ir além disso. Deus está te chamando para que você vá buscar nele um dom, uma capacidade de realização que vem dele, para que ele possa abrir o teu entendimento e você possa fazer coisas que você não faria normalmente. Quantas histórias nós vemos de pessoas que não tinham dom de administração e de repente começam a servir a Deus, começam a se posicionar diante de Deus, deixam o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Começam a orar, começam a jejuar, começam a ler a palavra, começam a pregar a palavra, começam a praticar a palavra. E Deus vai trabalhando na vida deles de tal maneira que é quase imperceptível, que é incrível da parte de Deus, que daqui a pouco eles estão gerenciando e administrando coisas que muitas vezes não se ensina em faculdade. Não se aprende em faculdade. Por quê? Porque Deus, quando nós temos comunhão com Deus, Deus derrama sobre nós uma unção e uma capacitação de realização. Só que muitas vezes nós não valorizamos. Nós muitas vezes não valorizamos a condição que nós estamos hoje e a condição que nós estávamos e aonde Deus nos levou, aonde Deus nos levou, aonde Deus nos levou através desse espírito de sabedoria e de realização que ele derramou sobre nós. E aí nós vamos fazendo as coisas, realizando, chega num nível tão grande que nós não nos damos conta, nós não nos apercebemos. Porque Deus trabalha de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, de uma maneira tão sensível em nós, que a gente nem percebe que estamos sendo levados para patamares maiores. E há aqueles que não dão devido valor. Há aqueles que não percebem aonde Deus colocou ele e de onde tirou ele. E se deixam levar por um sentimento de que não têm o bastante, que não conseguiram o bastante. Que aquilo que Deus fez na vida deles, desde quando conheceram ao Senhor até o dia de hoje, não é o suficiente, é pouco. E aí o que eles fazem? Eles simplesmente pegam o tempo deles que deveriam ser consagrados ao Senhor por causa da obra que Deus está fazendo na vida deles e começam a vender ou a entregar para pessoas em outros lugares. Eles começam a buscar em outra fonte, como se Deus não tivesse o necessário para a vida deles. Por que acontece isso? Porque entra dentro da pessoa, entra no interior dela, um sentimento de não realização. Um sentimento de que o que ela recebeu da parte de Deus não é o suficiente. Um sentimento de que aquilo que ela precisa não está em Deus. Não está nas coisas de Deus. Ora, ela conquistou tudo o que conquistou e chegou aonde chegou fazendo as coisas de Deus.
Porém, num determinado ponto, ela começou a achar que não precisaria mais estar nessa mesma caminhada para conseguir mais de Deus e vai buscar em outro lugar. Uma pessoa que fez isso e colheu o fruto foi a própria Eva. Deus havia dado para Eva uma terra, sol, lua, estrelas, plantas, rios, lagos, peixes, animais, o seu marido. Deus tinha dado tudo o que Eva precisava para que ela realmente pudesse viver em comunhão com Deus. E não só isso, Deus estava projetando, preparando para ela algo superior, que era ser a mãe de todos os filhos na face da terra. Você imagina hoje nós estarmos conversando com a Eva, ela estar eternamente aqui conosco, viva, contando para nós como é que era lá no paraíso. Pense comigo. Mas o que aconteceu? Ela deixou entrar um sentimento no coração dela de que aquilo que Deus havia dado para ela não era o suficiente, não era o bastante. E realmente não era, porque Deus tinha mais. Porém, ela decidiu isso e não foi buscar em Deus. E, descontente, permitiu que entrou um espírito de ingratidão nela e ela fosse buscar em outra fonte aquilo que Deus já tinha preparado para dar para ela. Ela não deixou que Deus trabalhasse na vida dela e continuasse trabalhando, e entrou um espírito de insatisfação, de ingratidão nela, e ela saiu da presença de Deus para ir buscar em outro lugar aquilo que Deus tinha reservado para a vida dela, já muito superior àquilo que ela estava buscando. E muitas vezes isso acontece o mesmo com pessoas dentro da igreja. Existem pessoas na igreja que elas são insatisfeitas com o que Deus já fez na vida dela. Elas olham para si mesmas, porém elas só enxergam o que ainda não receberam. Elas só enxergam aquilo que ainda não foi realizado na vida dela. E ainda usam um espírito de comparação e começam a se comparar com outras pessoas. Ela não consegue enxergar de onde ela veio, desde quando ela começou a servir a Deus, o Criador, e não consegue enxergar tudo aquilo que Deus realizou na vida dela durante esse período em que ela está hoje, no momento de agora. Porque é como se ela estivesse cega, os seus olhos estivessem sendo cegados, para que ela enxergasse e entrasse em insatisfação e em ingratidão, que ela enxergasse apenas aquilo que ela ainda não tem. E no desespero de conquistar e ter aquilo que não tem, ela tomar atitudes contra a vontade de Deus. Eva, ao fazer isso, ela assinou sua própria sentença. Ela deu um tiro no seu próprio pé. E o diabo, ele é astuto. As ciladas que o diabo prepara na nossa vida constantemente, colocando em nossa mente, em nosso coração, um sentimento de insatisfação, de que aquilo que Deus tem nos dado não é o suficiente, mas que nós precisamos de mais. Porém, esse sentimento de querer mais não vai buscar em Deus, não vai buscar no Espírito Santo, não vai ser guiado pelo Deus, mas vai criar os seus próprios caminhos, as suas próprias estratégias, ou buscar em outras fontes que não seja o Senhor. Você está fazendo isso, então você está caminhando para a sua própria ruína. Você vai colher o fruto dessa tua atitude. Foi o que aconteceu com Eva. Eva achou que estava fazendo um bom negócio. Deus tinha dado tudo para ela e prometido ainda dar mais se fosse fiel, se permanecesse fiel ao Senhor. Porém, num determinado ponto, ela achou que não era o suficiente e preferiu caminhar pelo caminho da infidelidade. Quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus não vai me dar tudo isso que eu estou querendo. Eu vou mesmo me posicionar para buscar aquilo que Deus está me dando, e ainda sem Deus. Sem ter o Espírito Santo guiando ela. Mas ouvindo vozes contrárias.
Você precisa entender o seguinte: quando Deus te chamou para servi-lo, quando Deus te chamou para o reino dele, quando Deus colocou sobre você algumas capacitações, alguns dons, alguns talentos, um espírito de realização para determinadas coisas, Ele te deu com um propósito. Ele te deu para que você realmente pudesse cumprir esse propósito diante de Deus. Quando Deus derramou esse conhecimento, esse entendimento aqui para o povo de Israel, tinha um propósito da parte de Deus. Não era só a construção do tabernáculo, não era só a construção da Arca da Aliança, não era só fazer as cortinas, construir tudo aquilo que exigia da parte deles que foi lhes revelado. Mas era para que eles permanecessem fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor. Agora eu quero te fazer a pergunta na tua vida. O que Deus tem feito na tua vida desde quando você começou a servir ao Senhor? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito com o espírito de sabedoria que Deus derramou sobre a tua vida para realizar determinadas coisas e atingir o patamar que você atingiu hoje? E vai alcançar maiores se você permanecer fiel, com certeza. O que você tem feito com tudo isso? Você tem realmente permanecido fiel ao Senhor e àquilo que Ele te prometeu, não trocando as coisas de Deus pelos seus próprios interesses? Ou você tem dado e abrido uma porta, você abriu uma porta, abriu brechas para que entre um sentimento em você de ingratidão por Deus e por aquilo que Ele já fez, e você desesperadamente, insatisfeito, vai atrás de coisas que realmente Deus não te mandou ir, de uma maneira que Deus não te ordenou para fazer, e foi atrás de ouvir vozes que não é de Deus. Se você fizer isso como Eva fez, pode ter certeza que virá a tua ruína. E você vai colher o fruto disso. Você vai cair. Você vai realmente ser expulsa da posição que você tomou e que Deus te colocou. Assim como Eva foi. Porque Deus trabalha com propósitos. E todo propósito de Deus exige de nós processos. Você precisa passar por processos. E um dos processos que muitas pessoas caem chama processo da fidelidade ao Senhor. Processo da fidelidade ao Senhor. O povo não se encantou com aquilo que recebeu ao sair com o despojo do Egito e foi voluntário a oferecer para que construíssem tudo o que tinha que construir, que Deus havia ordenado. Porém, o povo esqueceu de oferecer e ser voluntário com aquilo que é mais importante na vida deles. Aquilo que Deus quer de você e que ninguém pode dar. De tudo que Deus nos pede, dízimo, oferta, serviço, conhecimento, dons, de tudo que Deus nos pede, o mais importante que Ele quer de você é a tua fidelidade, é a tua entrega total da tua vida para Ele. É você deixar que o Deus te condicione, te guie, te trate, te liberte, te sare. Deus trabalhe na tua vida para que você permaneça nele, fiel a Ele. E Deus não aceita meio servo de Deus. Parte daquilo, você só ofereceu o que você quer para Deus, da tua vida. Deus quer você inteiro, por completo. E um dos maiores enganos nas igrejas nos dias de hoje são aquelas pessoas que oferecem coisas para Deus, porém elas não vão juntas. Elas pegam coisas que elas têm e oferecem para Deus, mas elas não vão juntas com aquilo que elas estão oferecendo. Isto é, elas não são oferecidas como sacrifício vivo para o Senhor. E ao fazer isso, com certeza, a deformação do ser humano, a corrupção que existe em nós, acaba se manifestando na vida dessas pessoas. Quantos líderes que eu já vi cair? Quantos líderes que eu já vi abandonar o seu ministério porque durante esse processo para atingir o propósito são provados em sua vida, são provados nos seus interesses, naquilo que eles colocam o coração,
e eles não conseguem abrir mão. E existem alguns tipos de pessoas que eu vou até citar para você. Existem aqueles que eles colocam o seu coração tanto naquilo que eles receberam, mas eles se apaixonam de tal maneira por aquilo que eles receberam, um ministério, um cargo, uma posição, um nome, um dom de cura, um dom de libertação, aquilo que Deus dá para eles, seja lá o que for. Eles se colocam à disposição disso de tal maneira que quando lhe é tirado deles isso daí, eles se desesperam. Eles ficam doidos, eles ficam malucos. Eles são capazes de fazer qualquer tipo de coisa para não perder aquilo que Deus deu para eles. Sim, existem líderes que valorizam as coisas que Deus deu muito mais do que o próprio Senhor e a sua própria vida diante do Senhor. Eles não aceitam de maneira alguma descer, se esvaziar, porque eles atingiram um nível e um patamar em que se esvaziar e descer, como Jesus fez, é vergonhoso. Vamos entender melhor isso. Imagina que Jesus, lá no seu ministério, no auge do seu ministério, as pessoas gritando para ele: Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, Hosana, Hosana. E ele entrando com um jumentinho na cidade, a cidade inteira conclamando isso para ele, declarando isso para ele. Porém, chega diante do pai e o pai fala: chegou o momento de você morrer na cruz, de ser humilhado, de ser envergonhado, de perder tudo o que você conquistou e que você fez. Ah, meu irmão, são poucos. São poucos aqueles que aceitam. Existem aqueles que chegam ao ponto até mesmo de armar situações para não abandonar aquela posição. Eles começam a agir de maneira contrária. Eles começam a tentar manter a aparência de algo que Deus não quer. Deus quer que ele seja humilhado. Deus quer que ele seja envergonhado. Deus quer que ele perca tudo que ele conquistou para que o coração dele seja provado e ele prove realmente em quem que ele está enxertado. Naquilo que Deus deu ou no próprio Senhor. E hoje existem ministérios que estão edificados com este sentimento, com líderes que não estiveram dispostos a abrir mão de tudo aquilo que Deus deu para tentar manter a sua honra, manter o seu nome, manter a sua postura diante das pessoas de que ele tem aquele cargo e aquela posição. Eles não entenderam que Deus queria que eles fossem humilhados, que descessem, para que depois Deus os exaltasse com autoridade acima de tudo aquilo que eles. Porque uma das coisas que mais Deus nos põe à prova é referente àquilo que nós colocamos no nosso coração. Tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus faz na tua vida, você pode ter certeza que você vai ser provado. E aí existem dois tipos de pessoas. Aquelas que não aceitam a aprovação e tentam manter o seu ministério, tentam manter aquilo que Deus deu na sua própria força, na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento, no seu próprio intelecto. Ele começa a manter as aparências de que Deus está com ele naquela situação, porém ele pisou na bola. Ele não foi fiel, ele não se manteve íntegro àquilo que Deus deu ordem para ele, de descer, se esvaziar dele e permitir que Deus o humilhasse e depois o restaurasse numa posição superior, como fez com Jesus. Não são muitos que conseguem passar pelo que Jesus passou, de estar no topo e de repente ser jogado numa cruz, ser colocado numa cruz e ser humilhado diante de todas aquelas pessoas que antes gritavam Hosana, 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 bendito aquele que vem no nome do Senhor. São poucos os líderes de ministérios que realmente aceitam ser envergonhados pelo Senhor. Eu estou falando pelo Senhor, meu amado, não é por pessoas. Não confunda. Muitas pessoas são envergonhadas por outras pessoas para serem provadas por pessoas. Sim, pessoas que provam outras pessoas para querer dizer que se elas são ou não de Deus. Não estou falando disso. Você ser provado por pessoas. Eu estou falando de Deus te levar para uma situação e te colocar em uma situação e você permanecer fiel, você permanecer íntegro a despeito do cargo, da posição, daquilo que Deus te deu. Ainda que você perca tudo o que Deus te deu,
você não perde o seu amor, a sua adoração, a sua comunhão com o Senhor, mesmo andando e chorando você vai. Você não toma atitudes contrárias só para manter as aparências daquilo que Deus está pedindo para você abrir mão. Foi isso que Jesus fez. E muitas vezes é isso que Deus nos coloca para viver. Deus coloca diante de nós o espírito de sabedoria, nos dá riquezas, nos dá as condições financeiras, mas depois Ele pede. Pede tudo. Fala, então agora abre mão de tudo isso daí. A questão não é se você perde ou se você não perde, se você vai ficar sem ou não. A questão é, você permanecerá fiel? Você permanecerá glorificando a Deus? Você permanecerá continuando glorificando ao Deus que te deu e tirou? Ou você vai se revoltar, vai se virar contra e vai começar a realmente ir para caminhos que não são do Senhor? Ou vai fazer como muitos que eu conheço, que hoje estão na rua, por causa de uma situação que viveram dentro de um ministério, foram traídos, foram enganados, perderam coisas, e o que eles fizeram? Abandonaram tudo. E falaram, não, eu não sirvo mais a Deus, parei, cansei, estou cansado de fazer essas coisas, não aguento mais. E abandonaram tudo e hoje estão na rua da amargura. E não entenderam que era para abandonar tudo, porém não o Senhor. Abandonar tudo, pode abandonar, mas não abandone o teu Deus, porque Ele é suficiente para a tua vida. Quando você entender isso, que a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor pode te prosperar, pode te levantar, pode te duplicar, triplicar, centuplicar, pode multiplicar por 7 tudo que você perdeu, se você aceitar o que Deus está propondo para você ir fazer e viver. Porque muitas pessoas querem servir a Deus na largura, no comprimento, na altura. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a servir a Deus na profundidade, descer, ser humilhado, ser envergonhado. E é o que eu estou te dizendo isso daí agora que Deus colocou no meu coração para te dizer isso. Cuidado com aquilo que Deus te dá. Cuidado com aquilo que você conquista. Cuidado com aquilo que você está colocando no seu coração como prioridade. Certifique-se de que Deus seja a sua prioridade, porque quando você perder tudo, essas suas prioridades vão te roubar. Elas vão te desviar. O coração de Eva estava com a prioridade daquilo que Deus não havia dado. Os olhos dela estavam com a prioridade naquilo que Deus havia falado que não. Ah, mas eu quero isso, eu quero. E ela chegou ao ponto até mesmo de trazer destruição para ela, para o seu marido e para os seus filhos que viriam. Trouxe roubo, morte, destruição, simplesmente por estar com o seu coração no lugar errado. Estar com a sua vida no lugar errado, naquilo que não deveria estar. Ela foi roubada, foi enganada e colheu o fruto disso daí na vida dela, do seu marido e dos seus filhos que vieram depois, posteriormente. A consequência danosa trazida por uma atitude de querer substituir Deus em primeiro lugar na vida de uma pessoa por outras coisas, as consequências são danosas. Não compensa. Tudo isso que foi feito aqui e foi doado, foi dado, o espírito de sabedoria que Deus deu, as doações que o povo trouxe aqui para Deus, as ofertas, tudo, não deveria de maneira alguma seduzir o coração do povo para que eles começassem a valorizar essas coisas mais do que o próprio Senhor. Afinal de contas, eles serviam a Deus antes mesmo de construir tudo isso. Foi o propósito de Deus. Deus ele está mais preocupado com você do que com as coisas que ele te dá, porque quando você se posicionar diante dele, todas as coisas ele vai te dar. Tudo que você precisar, Deus vai te dar, porque você está sendo fiel a ele. Porém, se você for infiel, ainda que você conquiste muitas coisas, você será roubado em áreas na sua vida. Em nome de Jesus, tome muito cuidado. É sério o mundo espiritual. Satanás não está brincando. E Deus também não está brincando de igreja.
Servir a Deus é algo que vai muito além da tua igreja, muito além do ministério, muito além do que um serviço dentro de uma igreja. É uma vida, é um dia a dia, é o dia a dia teu que vai te garantir a certeza de que realmente vale a pena servir esse Deus e viver com Ele tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque tudo que Deus te der não é nada perto do que a presença dEle, a glória dEle, estar com Ele, ouvir a voz dEle. Tudo isso não se compara com estar com o Senhor realmente e ter todas as coisas do Senhor. Oferece para nós. Por isso, tome posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus maravilhoso, Criador, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Todo-Poderoso, não há Deus como o Senhor, meu Pai. Meu Pai, quando a gente lê a Tua Palavra, quando a gente ouve a Tua Palavra, quando a gente medita na Tua Palavra e deixa o Espírito Santo falar conosco através da Tua Palavra, nós percebemos coisas que muitas vezes a gente não perceberia quando lemos muito rápido, apressado, sem dar um tempo para o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Senhor, é como é incrível a capacidade e o dom que o Senhor deu para essas pessoas. E é interessante, meu Pai, que existem pessoas na Terra que nem te servem, que nem te conhecem, nem sequer te adoram. Ou talvez até te adorem, mas elas não se aparecem tanto como outras que são visíveis. E mesmo assim o Senhor derrama sobre eles o espírito de sabedoria no coração deles e inteligência. Eu vejo isso, Senhor, porque eu vejo as pessoas construindo, criando coisas que somente o Deus Todo-Poderoso pode ter dado para eles. São pessoas que realmente, meu Pai, fazem coisas grandiosas na Terra. Seus nomes, inclusive, são reconhecidos na história. Mas o que é mais que me chama a atenção, Senhor, é como eles não conseguiram entender o que é ter Tua presença. Que as coisas que o Senhor nos dá não são nada comparado a estar com o Senhor. Meu Pai, assim como aconteceu lá no Israel, que o Senhor deu esse espírito de sabedoria e inteligência para alguns deles lá, mas tudo isso que o Senhor deu foi para fazer conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Se nós estamos indo por caminhos que realmente não é tudo que o Senhor nos tem ordenado. Nos ajude para que a gente não venha, meu Pai, a passar por situações mais difíceis. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá tem um propósito e tem um objetivo. E todos esses propósitos, meu Pai, só se realizam quando nós aceitamos os processos que o Senhor nos faz passar. E nós lutamos com as armas espirituais que são citadas e necessárias para a nossa vida nesses processos. Porque a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra homens, não é contra coisas. A nossa guerra é espiritual e nas regiões celestiais. E é impossível guerrear contra esses espíritos, meu Pai, na nossa carne, na nossa força, no nosso intelecto, na nossa capacidade humana. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a colocar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, a colocar o nosso coração, a nossa vida nos teus propósitos, nos teus planos, naquilo que o Senhor nos ordenou e nos mandou fazer. E a gente não se desviar, meu Pai, não se contaminar, não se deixar seduzir pelas coisas que o Senhor nos dá, pelas coisas que o Senhor nos dá, meu Pai. Porque estas coisas podem ser tiradas de nós a qualquer tempo. Nós podemos perder tudo isso que o Senhor nos deu. Mas uma coisa é certa, se nós formos fiéis, se nosso coração está no Senhor, se o nosso amor está no Senhor, se a nossa fidelidade é para o Senhor, estas coisas que nós viermos a perder não nos trarão dano nem dores como se nós tivéssemos colocado o coração nelas. Por isso nos ensina a colocar o coração no Senhor, confiante de que não importa o que aconteça com a nossa vida ou com as coisas que nós temos, que o Senhor tem poder e autoridade para nos abençoar muito mais, além do que aquilo que nós possamos imaginar. O Senhor tem glória da segunda casa para nós. Tira do nosso coração e da nossa mente o medo, meu Pai, de perder. Muitas vezes o Senhor nos tira as coisas, nos leva para o deserto,
nos priva de determinadas coisas e nos leva para o deserto para que o Senhor possa nos garantir coisas superiores. Mas nós não conseguimos enxergar esses momentos, esses tempos que o Senhor nos dá e entramos em murmuração. Entramos, meu Pai, num sentimento de ingratidão. Entramos num desejo maligno de querer fazer e ter as coisas de volta à nossa força, no nosso jeito, no nosso modo. E nós não aprendemos, meu Pai, a confiar no Senhor. Nós não nos posicionamos para deixar que o Senhor termine a obra e faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Nós não colocamos a nossa confiança no Senhor como o Senhor sendo a nossa segurança e não as coisas que nós temos. O mundo prega e o mundo ensina, meu Pai, que ter coisas é sinal de autoridade, de poder. E eles exibem para as pessoas que porque têm essas coisas eles têm poder. Mas quando chega o momento de eles serem colocados à prova e tirado tudo que eles têm, eles de duas a uma. Eles entram em desespero, num sentimento de depressão. E eles começam a entrar com um sentimento maligno no coração deles, porque o coração deles está nessas coisas. E eles não conseguem abrir mão dessas coisas e permanecer fiel ao Senhor, até porque eles não te conhecem, ou talvez até conhecem, mas não conseguem. E existem aqueles que são piores ainda, meu Pai, que durante esse processo que o Senhor os coloca para serem provados, eles não suportam a provação, eles não conseguem se manter fiéis ao Senhor e esperar com paciência no Senhor. E eles começam a fazer coisas contrárias à tua palavra, coisas que o Senhor não mandou eles fazer, para tentar manter a aparência daquilo que eles perderam. Medo de perder as coisas faz eles, meu Pai, agirem de maneira precipitada, tomarem atitudes realmente opostas àquilo que o Senhor queria. Isso faz com que eles vivam roubo, façam com que eles vivam morte, façam com que eles vivam destruição na vida deles. Porque eles abrem brechas, portas para entidades e espíritos demoníacos. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser fiéis ao Senhor, não queremos colocar o nosso coração nas coisas que o Senhor nos dá, naquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que o Senhor nos promete, enfim, e aquilo que não se cumpriu até mesmo. Nosso coração, meu Pai, eu quero que esteja o meu coração, eu quero que esteja firme no Senhor. O meu coração eu quero que esteja firme no Senhor, sempre, sempre, em toda e qualquer situação, porque eu sei que o Senhor levará a um bom termo. No fim, eu verei a diferença daqueles que te amam, que te adoram, que são fiéis ao Senhor e que te servem. A leve e momentânea tribulação que a gente passa, o deserto que a gente passa, perdendo tudo, mas não mudando a postura, não mudando a conduta, não mudando as atitudes, permanecendo fiel ao Senhor. Essas dores, essas provações, essas palavras que são lançadas contra nós, esse espírito de acusação que é colocado sobre nós. Meu Pai, isso dói, isso fere, isso magoa, mas nós não vamos nos deixar abalar por essas coisas. Porque lá na frente, meu Pai, estes mesmos que se levantaram, eles verão a diferença que é ser fiel ao Senhor e ter o coração no Senhor. Deixa eles se apresentarem como sendo, como fazendo, como tendo, como sendo alguma coisa nessa vida, achando que aquilo que eles colocaram na cabeça deles como sendo autoridade é verdadeira autoridade, mas não é. Porque a verdadeira autoridade vem do Senhor. Uma pessoa que não tem capacidade de passar por um deserto, lutando com as guerras e as armas espirituais da maneira que o Senhor nos pede, essa pessoa não tem condições de tomar posse do que o Senhor está prometendo e do que o Senhor está querendo dar. Por isso é necessário mesmo que ela seja, então, tirada. É necessário mesmo que ela seja expulsa do ambiente que ela está frequentando e que ela está indo. E seja lançada nas trevas, para que ela possa então, meu Pai, quem sabe, retomar o seu posicionamento e reconhecer que o posicionamento está trazendo roubo, morte e destruição daquilo que ela está escolhendo por sua própria vontade. Mas nós não queremos isso, nós queremos, meu Pai, sofrer em fidelidade ao Senhor durante esses processos, durante esse período que nós vamos passar e que nós estivermos passando ou que passamos. Nós queremos permanecer fiéis ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, suportar
em amor todas essas provações. Nós queremos receber do Senhor um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, não só para construir coisas, não só para fazer coisas, mas para poder lidar também com situações em nossas vidas, para lidar com situações em nossas vidas que fogem ao nosso controle, mas que o Senhor está no controle, crendo que o Senhor vai agir e que o Senhor vai fazer aquilo que é do seu bel prazer, que é da sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, me ensina sempre a ser paciente e esperar que a tua vontade se cumpra, permanecendo fiel ao Senhor, em espírito de adoração, de oração, de consagração ao Senhor, e estar firme diante do Senhor, porque aquilo que o Senhor fizer será o melhor. Será o melhor. E durante esses processos, meu Pai, de provação, de deserto, que eu possa me abrir sempre para ser tratado, trabalhado e aperfeiçoado pelo Senhor, porque eu quero realmente sair do deserto não só com o despojo, com aquilo que me é de devido, mas também transformado no meu interior, transformado no meu entendimento, transformado no meu conhecimento, transformado nos meus sentimentos e nas minhas atitudes, porque isso, meu Pai, é o que me dá autoridade. A capacidade de poder passar pelo deserto e pelas provações com o teu Espírito Santo, com o teu trabalhar, com o teu mover, perceber o teu Espírito Santo agindo na nossa vida é algo que é muito mais valioso do que qualquer coisa que possa nos oferecer. Os homens buscam conhecimento em outros homens, buscam entendimento em outros homens, buscam até mesmo soluções para suas vidas em outras pessoas. Meu Pai, que eu nunca, meu Pai, confie nessas pessoas como sendo a solução para mim, mas que todos os dias eu possa confiar no Senhor, que eu possa ter paciência no Senhor e que eu possa permanecer fiel ao Senhor a despeito do que vem acontecer. Nós sabemos que nós vamos passar por situações muito difíceis quando o anticristo se levantar, quando a igreja começar a ser perseguida. Por isso, meu Pai, eu quero estar preparado para esse momento. Eu quero estar pronto para esse momento. Eu quero dentro de mim ter tanta certeza que o Senhor é meu Deus, que a vida eterna é real para mim, que o que o Senhor me promete é superior às coisas que eu tenho aqui, que a despeito do que aconteça eu permaneça fiel ao Senhor. Eu permaneça buscando ao Senhor e te adorando. A tua palavra diz que muitos vão cair, muitos vão desistir, muitos não vão suportar. Simplesmente porque eles não estão semeando, eles não estão acumulando tesouros com o Senhor. Eles não estão preparando o seu espírito, a sua vida para suportar esses momentos que virão. Eles estão agindo relaxadamente com o Senhor, tratando as suas coisas de maneira relaxada. E por este motivo não vão suportar o que está por vir, meu Pai. É por isso, meu Pai, que eu me dedico ao Senhor todos os dias. É por isso que eu te busco todos os dias. Lapida o meu coração, lapida a minha mente. Me prepara, meu Pai, me torna alguém forte, preparado para viver, para suportar e para permanecer fiel ao Senhor, a despeito do que aconteça, em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.